Vamos para a questão 74. O ESC 2011, olha aí falando sobre intérfase, né, as divisões celular, o processo de divisão celular aí, né, ciclo celular. O ESC 2011, a imagem representa a variação da quantidade de DNA ao longo do ciclo celular de uma célula eucariótica. Então, ó, na fase S acontece o quê? Antes da gente até ler, né, acontece o quê? Duplicação, né, do DNA. Olha aqui, ó, ele se duplicou, né? Na mitose, esses cromossomos essas cromátides, elas vão continuar aqui, né, na célula, mas lá na citocinese, esses cromossomos, um vai para um lado, né, um conjunto de cromossomos vai para um lado formando uma célula e o outro conjunto vai para o outro lado formando outra célula. Em relação aos eventos que caracterizam as mudanças observadas na imagem, pode-se afirmar que, perceba também que a intérfase aqui ela está em evidência, né? Olha o tanto aqui, o tempo que se passa, né, na intérfase e a mitose, é só essa linha, né? Então, se colocou na imagem a evidência das fases da intérfase e não da mitose. A imagem está representando um ciclo celular, lembre, né? Podemos ver que, que a evidência do período da intérfase dividido em 3 etapas, G1, S e G2, e a fase da mitose, sem detalhar etapa nenhuma deles aí. Então, vamos descrever aí resumidamente cada uma das etapas da intérfase. Então, na fase G1, também chamada de gap, como a gente já viu, né? É o primeiro período começando ao final da divisão celular anterior e se estende até o início da duplicação do DNA. Então, até, né, a fase de S aqui, né? Essa fase G1, ela acontece. Então, é nesse período em que acontece o quê? O crescimento da célula. E é caracterizado pelo quê? Por uma intensa síntese de RNA e síntese de proteínas também, né? Com grande aumento do citoplasma das células filhas recém-formadas. Claro, onde é que vai colocar tanto RNA e proteína? Vai aumentar de volume. Então, é nesse momento G1 que acontece o aumento do volume celular por causa dessa síntese de RNA e de proteínas. Fase S a gente já sabe, duplicação do DNA. Então é nessa fase em que acontece essa duplicação e é responsável essa fase por desencadear a divisão celular, além de garantir que as células filhas recebam informação genética que determinam suas características. É nessa fase que vai ocorrer a duplicação das cromátides dos cromossomos, ficando cada cromossomo com 2 cromátides irmãs unidas pelo quê? Pelo centrômero. Esse centrômero ele vai ser fragmentado na mitose, onde? Lembra lá qual é a fase? Anáfase, telófase ou metáfase. Metáfase, os cromossomos vão estar onde? No meio da célula, né? Então, é na anáfase em que acontece o quê? Movimentação das cromátides, fragmentação do centrômero, e essas cromátides, uma vai para um polo e a outra vai para o outro polo da célula. Mas a questão ela não pede isso, né? Então, na fase G2, ou GAP2, já aconteceu a duplicação aí do centríolo, no caso, né? Após a separação dos centríolos para os polos da célula, ocorre a formação de um sistema com importante participação durante a divisão celular, o fuso mitótico ou fuso cariocinético. Ao final dessa fase, a célula completa seu crescimento e está preparada para a mitose, que é a fase em que ocorre a divisão celular. Ok? Então, em relação aos eventos, vamos lá para cada quesito dado. Em relação aos eventos que caracterizam as mudanças observadas na imagem, pode-se afirmar que, letra A duplicação do DNA ocorre a partir da etapa G1. Na etapa G1 não, é falso. Finalizando na G2, falso. Onde é que acontece a duplicação do DNA? Lembre, na fase S, né? A duplicação do DNA vai ocorrer na fase S da intérfase. Então, esse quesito, letra A, é falso. Letra B. A redução do número cromossômico é concretizada pela separação dos cromossomos homólogos na etapa de mitose? Esse quesito também é falso. A separação dos cromossomos ela vai ocorrer, sabe onde? Na anáfase, não é?
Pois é, muito bem, que é uma das etapas da mitose. Porém, ainda não ocorreu a formação de duas células, ou seja, ainda não houve redução da quantidade de cromossomos nessa fase. Na realidade, o termo redução deve ser substituído por manutenção. Redução do número de cromossomos ocorre na meiose. Lembre-se também que aí não está sendo mostrado a citocinese, que é a fase de formação de duas células idênticas. Lembre que o ciclo celular ele é dividido em 3 etapas: intérfase, mitose e citocinese. É na citocinese que acontece a separação definitiva dos cromossomos produzidos, certo? Então não é na mitose. Na mitose vai acontecer o processo de divisão nuclear, porém, ainda não foi efetivado na mitose a divisão total da célula. Então, esse quesito também ele é falso. Letra C. A divisão equacional da etapa M. Divisão equacional ou a mitose ela tem como característica ser o quê? Ser uma divisão equacional. E na meiose, uma divisão reducional. É justificada a partir dos eventos de replicação. Replicar é como se fosse duplicar. Não tem esse cedilha, né? Duplicação. Eu vou apagar para não dizer que eu errei, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Duplicação. Pronto. Então, a divisão equacional da etapa M é justificada a partir de eventos de replicação que ocorrem na etapa S da intérfase. Perfeito. Resposta correta. Então, é lá na fase S que vai acontecer a replicação ou duplicação dos cromossomos, do DNA, né? E essa etapa M é uma divisão equacional. Verdadeira. Letra C é a resposta correta. Letra D. A condensação do material genético. Lembra que eu falei em metáfase, né? Condensação, momento em que acontece a condensação máxima, né, do DNA. Então, a condensação do material genético é essencial para que o processo de replicação seja plenamente completado na etapa M. Esse quesito é falso. A replicação semiconservativa do DNA ocorre no período S da intérfase, tudo bem, mas para que o material genético seja duplicado, é necessário e também é essencial que ele esteja descondensado, ou seja, descompactado ou despiralizado, para facilitar a síntese de proteínas de RNA e de DNA. Então, esse material ele tem que estar não pode estar condensado. A condensação dele ele vai acontecer a partir lá da prófase, na metáfase, na mitose, não é? Então, a prófase ele vai começar a se condensar, na metáfase ele vai estar bem condensado. Então, no processo de divisão efetivo, né? Esses cromossomos, essas cromátides, elas vão ter que estar bem condensadas. Agora, no processo de replicação, de produção de DNA, elas têm que estar o quê? Despiralizada, certo? Muito bem. Então, letra D é falso. Letra E. A expressão da informação genética é garantida a partir dos eventos realizados exclusivamente na etapa S. E na G1, GAP1 e na GAP2 acontece o quê? Síntese de RNA, síntese de proteínas. Então, esse quesito ele é falso. A expressão da informação genética é garantida a partir dos eventos ocorridos nas etapas G1, S e G2, além da mitose, né? E meiose celular, dentre outros eventos celulares. Então, a expressão da informação genética é garantida a partir dos eventos aí do ciclo celular. Quesito é errado também.